Bom dia, tudo bem? Ontem, durante o dia e na parte da manhã, em que lá na Escola Bíblica Dominical estivemos refletindo sobre as características de uma liderança segundo o coração de Deus, e nós estudamos sobre a liderança de que Neemias exerceu, né, sobre o povo de Deus num momento em que o povo de Deus passava por grandes dificuldades. E eu comecei a fazer uma comparação com o vídeo que a Adriana postou, das dificuldades que Israel tem passado hoje. Israel hoje está cercado, assim como sempre esteve ali na terra prometida pelo Senhor, ela sempre esteve cercada de um grande número de inimigos, né? Como ainda hoje está cercada pelos árabes, pelos palestinos, pelos islâmicos, né? Em que se levantou o Hamas, um grupo terrorista, com o intuito e eles propagam isso e eles acreditam nisso, de que extirpar Israel, né, da face da terra, eliminar com o povo de Israel. Só que, assim também como no tempo de Neemias, também muitos inimigos queriam exterminar com o povo de Israel. Só que eles não conseguiam. Por quê? Porque todas as vezes em que o povo de Israel se arrependia dos seus erros, se arrependia dos seus pecados, o Senhor os guardava, o Senhor os protegia, o Senhor lutava por eles. O Senhor era o seu guardião, né? Era o seu guardião naquele tempo. E assim como hoje o Senhor usa como instrumento, né, a tecnologia, o conhecimento, a grande sabedoria, o grande conhecimento que o povo de Israel tem. Um povo que, se não for o mais, é um dos mais avançados do mundo em termos tecnológicos em todos os sentidos, tecnológicos na medicina, nas farmácias, né, os farmacêuticos, nas tecnologias de informática, nas tecnologias de defesas, porque as armas que Israel tem predominantemente de defesa, não de ataque, né? É para se proteger de todos os inimigos que estão ali ao seu derredor. E isso me fez fazer uma comparação, né, com o estudo que nós fizemos ontem pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, as características de um líder segundo o coração de Deus. E no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6, ele nos diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Nós vimos aqui que Neemias, ele clama ao Senhor dia e noite, ele clama ao Senhor constantemente, clama ao Senhor dia e noite. Nós podemos fazer uma analogia com orar sem cessar. Orar sem cessar é que nós oramos
incessantemente, em todo o tempo. Às vezes nós não paramos para exclusivamente ali naquele instante estarmos falando com Deus, estarmos dialogando com Deus, né? Mas todo o tempo nós falamos, Senhor, que decisão eu tenho tomado? Eu tenho que falar isso com uma pessoa, o que eu tenho que falar, me oriente. E em todos os instantes, esse orar sem cessar, em todos os instantes, nós estamos consultando o Senhor sobre o que devemos fazer, sobre o que devemos falar, qual decisão tomar. Esse é o orar sem cessar. E Neemias orava sem cessar pelo povo de Israel. Por quê? Porque ele sabia das dificuldades que Israel estava passando. Nós estamos orando sem cessar porque nós sabemos, nós temos noção, temos a noção exata das grandes dificuldades ou do quão é difícil, às vezes, uma decisão que temos que tomar, ou o que vamos produzir através de palavras que vamos proferir, o que elas vão produzir, se elas vão produzir coisas boas ou vão produzir coisas más, mas nós certamente produziremos coisas boas, bons frutos, quando nós consultamos ao Senhor, quando nós oramos insistentemente, oramos sem cessar. Senhor, eu preciso falar isso. O que devo falar? Como falar? Qual o momento de falar? Então, esta é uma característica não só da liderança, mas é uma característica de que cada um de nós, servos de Deus, temos que ter. Uma característica fundamental, que é orarmos sem cessar. Orarmos a todos os instantes. Em todos os instantes nós temos que estar pedindo as orientações do Senhor para tudo que devemos fazer. Nós temos que ter uma noção exata da nossa realidade. Quando nós formos pedir algo para o Senhor, nós devemos pedir com racionalidade. Nós devemos analisar, ver o que realmente precisamos e colocarmos diante do Senhor isto. Mas colocarmos sempre como Jesus fez. Jesus, ao chegar na sua crucificação, ele clamou ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Assim também devemos fazer, Pai, se for possível, realize isso para mim. Se for possível, faça isso por mim. Se for possível, que o Senhor derrube as barreiras. Se for possível, que o Senhor realize tais coisas para mim. Então, nós temos que ter o conhecimento da necessidade. Nós temos que ter uma profunda reverência com o Senhor. E em tudo, essa reverência nos leva a consultá-lo em tudo. Não fazermos nada sem consultá-lo. As nossas ações, as nossas orações, nossos pedidos, elas têm que ser sempre baseadas nas Escrituras, na Palavra de Deus, e temos que estar sempre confessando ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros, assim como Neemias fez. Senhor, eu sou um pecador. O Senhor sabe que temos cometido pecados contra o Senhor. Então, Senhor, perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Porque assim o Senhor vai nos ouvir. Porque assim o Senhor não terá impedimento nenhum entre nós e Ele. Porque o nosso pecado, que faz separação entre nós e o nosso Deus, ele estará perdoado. Porque o Senhor é um Senhor perdoador.
Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe o que queremos. Mas Ele espera que nós estejamos abertos com Ele. Que nós, ao chegarmos diante dEle, nós possamos não ter barreira nenhuma entre nós. Então, esse é o princípio da oração. Ao orarmos, ao dialogarmos com Deus, ao clamarmos a Deus, ao agradecermos a Deus, nós primeiro temos que confessar os nossos pecados, para que aquela barreira que há entre nós e o nosso Deus, ela não exista mais, porque ela foi perdoada. Quando nós confessamos os nossos pecados, é porque nós nos arrependemos. O arrependimento nos leva a confessar. E a confissão leva imediatamente a um perdão. É automático. A confissão automaticamente gera perdão. E esse perdão é que faz com que tenhamos intimidade com Deus. Faz com que tenhamos um canal direto nesse nosso diálogo com Deus, que é através da oração. Só que essa oração, ela não pode ser cheia de regras. O ato de oração não é um ato de regras. Não importam as regras. Não há um modelo. A oração, nosso diálogo com Deus é sempre submisso e dependente de Deus. Nós queremos ter um diálogo franco, aberto e cheio de resultados com Deus, nós devemos ser dependentes de Deus. Devemos deixar de não há regras, de lado qualquer regra que possa haver, mas que nós sejamos sempre dependentes de Deus. Quando nós chegarmos para falarmos com Deus, nós temos que nos prostrar diante dele, diante da glória dele, diante da majestade dele, dependente, na dependência do Senhor. Que o Senhor possa agir nas nossas vidas, assim como agiu na vida de Neemias. Neemias era um simples copeiro do rei, mas ele era de grande valor para o povo de Israel, porque ele era dependente de Deus. Ele se submetia à vontade de Deus, ele se submetia a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos capacite a entender isso e nos submetermos ao Senhor. Que Deus nos abençoe.